Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração, sem falhar, já há aproximadamente 1 ano e meio, trazendo novas palavras de Deus para ti. E hoje começaremos uma nova série de abril, o primeiro vídeo da série de abril hoje, chamado Do que você depende, onde nós falaremos um pouco sobre como de fato atingir a total dependência de Deus. Mas antes de nós entrarmos na nossa palavra, não se esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui no sininho para que você se torne inscrito e receba notificações toda vez que tivermos novas postagens. Amém? Vamos à palavra de Deus então. Se você puder, abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 2. Vamos ler rapidamente do 2 ao 8. Vamos lá. João capítulo 15, versículo 2, assim diz a palavra de Deus. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E em tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si, mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Amém, amados? Em nome de Jesus, essa palavra é muito forte, né? Jesus nos ensina isso, Jesus nos instrui em relação a essa passagem da videira sobre como permanecermos na videira. E o que significa, Vitor, permanecer na videira e qual é a relação que isso tem com o tema da nossa série sobre do que você depende? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como depender de Jesus ou como depender de Deus 100%. Muitas vezes nós até dizemos isso, e algumas vezes até pensamos isso, mas na prática a gente não consegue praticar essa palavra, que é depender 100% de Deus, ou depender 100% de Jesus nas nossas vidas. E por que muitas vezes isso acontece? Simples, porque nós não conseguimos cumprir a palavra por completo, ou seja, nós conseguimos entender, nós conseguimos às vezes até verbalizar, mas muitas vezes nós não deixamos que essa palavra penetre no nosso coração. Nós não conseguimos às vezes meditar nessa palavra e fazer com que ela flua no nosso dia a dia, num ponto de vista prático, e não apenas teórico. E às vezes a gente fica muito na teoria e pouco na prática, às vezes por falta de conhecimento, ou às vezes até mesmo conhecendo, mas sem conseguirmos praticar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por exemplo, a Bíblia nos diz que para não ficarmos ansiosos, a Bíblia diz exatamente assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, pois apresentem a mim com orações, com pedidos e súplicas, e eu farei. Então, na prática, Jesus nos ensina, né, através do apóstolo Paulo em Filipenses, que nós não devemos ficar ansiosos. E na prática, além disso, nós temos que entregar todas as nossas ansiedades a Cristo. E às vezes a gente entende isso do ponto de vista teórico, por exemplo, e a gente até apresenta. Então a gente vai orar, nós nos dedicamos e no meio da nossa oração a gente apresenta tudo que nos traz ansiedade. E falamos: Deus, tira a ansiedade de nós. Deus, entrego isso nas tuas mãos, consagro isso a ti, coloco essa experiência, esse problema que eu estou vivendo, que eu preciso resolver, eu coloco em tuas mãos, Senhor. Mas a palavra é clara em Filipenses 4:6. O versículo começa com: não andemos ansiosos e entregue a mim com orações e súplicas. Então assim, não adianta eu entregar com orações e súplicas e ao mesmo tempo eu estou ansioso. Então na prática eu primeiro preciso tirar a ansiedade, para depois eu entregar nas mãos de Deus. Ou seja, num ponto de vista teórico, muitas coisas nós entendemos, mas do ponto de vista prático existe muita dificuldade de praticarmos essa palavra. Não ficarmos de fato ansiosos e depois disso, ou concomitantemente com isso, entregarmos tudo a Cristo. E essa palavra sobre a videira, ela fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre como permanecermos na videira, e Jesus deixa claro que se nós não permanecermos na videira, ou seja, se nós não permanecermos nele, automaticamente ele não permanecerá em nós e automaticamente nós não frutificaremos. E quando nós falamos aqui sobre frutificar, leia-se: frutificar na tua vida profissional, frutificar na tua vida financeira, frutificar na tua família, frutificar na tua vida espiritual, frutificar em geral. E quando nós não frutificamos,
Jesus nos relata que ele simplesmente nos corta. Por quê? Porque nós começamos a secar e aos poucos nós vamos nos entregando às coisas que não são de Deus ou que não são de Jesus. Como por exemplo a carne, como por exemplo o mundo, como por exemplo as sugestões do diabo, e quando a gente vê a gente já está perdido. E por isso nós precisamos sempre buscar permanecer em Cristo. Só que permanecer em Cristo nunca é 99% em Cristo, tem que ser 100%. Depender de Deus não adianta ser 99%. Eu costumo brincar que dependência de Deus é igual fidelidade com a esposa ou com o marido. Se você é casado, você sabe o que eu estou falando, eu sou, e se eu chegar para minha esposa e falar, amor, eu sou 98% fiel a você, tá? Os outros 2% ainda estou tentando. Ela vai terminar comigo na hora, ela vai acabar com o casamento na hora. Por quê? Porque não existe fidelidade sem ser 100%. Da mesma maneira que não existe dependência sem ser 100%. O problema é que muitas vezes nós entendemos isso. Eu sei que eu estou falando isso, você provavelmente já ouviu, talvez você já até saiba disso. Só que, na maioria das vezes, nós não conseguimos praticar isso. Por quê? Porque mesmo entregando tudo nas mãos de Deus, mesmo dependendo 100% de Deus, a gente continua ansioso por coisas que não dependem mais de nós. A Bíblia nos ensina que nós devemos agir no natural. E sim, devemos tirar a pedra para que Jesus haja, como fez, por exemplo, com Lázaro no último vídeo que nós falamos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos discernir os tempos para entender até onde vai o nosso limite no natural e até onde começa o agir e a ação de Deus no sobrenatural. Porque se nós dependemos 100% de Deus e existem coisas que já estão entregues na mão de Deus e só dependem do sobrenatural, não adianta fazermos nada mais. Ah, Vitor, então eu tenho que ficar parado esperando? Não. Age no que está sob o teu controle. Age sobre o que você ainda tem, talvez interferência ou controle ou influência sobre aquela situação. Mas, se não existe nada além disso, simplesmente entregue o restante nas mãos de Deus e creia que Ele fará, mas creia 100%. Não fique buscando coisas para que você faça para resolver a situação. Se você pode fazer algo para amenizar, para talvez mudar, para talvez influenciar nessa situação, tudo bem, faça, mas não fique buscando formas de agir no sobrenatural, porque o sobrenatural depende de Deus. O sobrenatural a Deus pertence. Deus quem vai agir no sobrenatural. Não cabe a nós buscarmos agir no sobrenatural, mas sim no natural. Então nós precisamos agir no natural, no que está no mundo físico, terreno, o que nós podemos fazer, qual versículo nós precisamos meditar, qual é a palavra que nós precisamos entender, qual é a ação que eu preciso agir direcionado por Deus, o que eu devo fazer no natural, para que no sobrenatural o que Deus já decretou sobre a minha vida se materialize. Amém? E quando nós entendemos esse princípio que Jesus nos ensina, nós entendemos que permanecer na videira, número 1, não pode ser menos de 100%. Precisa ser 100%. Número 2, não adianta eu entender esse princípio se eu não conseguir praticá-lo. Eu preciso praticar a dependência completa. Eu preciso praticar a permanência completa em Cristo. A partir do momento que eu começo a praticar isso, o terceiro passo, nós falamos sobre isso na última série, passa a ser esperar no Senhor, depender do Senhor e não ficar ansioso porque eu já entreguei nas mãos de Deus. Então, se eu já entreguei nas mãos de Deus, não adianta eu ficar ansioso. Não fiquem ansiosos, pois eu já agi, eu venci o mundo. Assim disse Jesus. Então, se Jesus venceu o mundo, por que ele não venceria esse teu problema, essa tua situação? Isso eu estou trazendo diante de circunstâncias que às vezes são negativas na tua vida, mas muitas vezes não são nem circunstâncias horrendas, por exemplo, não são circunstâncias assustadoras, drásticas. Às vezes são coisas simples, que você só precisa de uma direção. Só que essa direção não chega, essa resposta não chega. E isso talvez comece a te deixar ansioso. Por isso, Jesus te diz nesse momento, não fique ansioso, porque tudo que você precisa está nas minhas mãos. Todas as tuas necessidades, eu já sabia delas antes de você nascer, muito, muito antes de você passar a ter essas dificuldades. Então, entregue nas mãos dele. Pratique esse princípio de permanecer em Cristo e deixe a ansiedade de lado. Entrega tudo nas mãos de Deus e tenha dependência 100%, completa dele, e ele agirá a teu favor. Amém, amados? Espero que você tenha entendido essa palavra, espero que essa palavra tenha penetrado no teu coração. E se você sentiu o Espírito Santo tocando em você nesse momento, feche teus olhos, ore comigo e deixe ele terminar de agir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, para que a tua palavra
não apenas penetre o nosso coração com o entendimento racional, mas que ela penetre o nosso espírito, Senhor, com total dependência de Ti, Pai. Entregamos, Pai, nossos problemas, nossas ansiedades, entregamos tudo a Ti. Mas, Pai, queremos sair do campo teórico e queremos entrar no campo prático da Tua palavra. Queremos praticar a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos molda, nos forja para que sejamos, Pai, praticantes da Tua palavra, para que sejamos liderados pelo Teu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos tudo a Ti e Te pedimos, Senhor, nos ensina a depender da videira, Pai. Nos mostra, nos molda como depender da videira no ponto de vista prático e tirando toda a ansiedade de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Espero que você tenha entendido esse princípio. Continuaremos caminhando sobre essa palavra ainda durante essa série e quero reforçar que essa série será sequencial, então é importante que você aprenda. Se você é como eu, daquelas pessoas que gostam muito de anotar, anote tudo que você aprendeu hoje para que no vídeo de semana que vem você continue aprendendo num ponto de vista sequencial. Amém? E se você gostou, não esquece, curte aí, compartilha com alguém que precise receber essa palavra, comenta alguma coisa que te edificou. Em nome de Jesus, até semana que vem.